Atenção e muita atenção. O Espírito Santo continua nos trazendo revelações extraordinárias com o intuito, propósito de abrir e oferecer ótimas oportunidades. Preparados? Vamos ler então Gênesis capítulo 28, versículo 18. E assim está escrito: Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E, ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, é a luz, é a verdade, é o farol que ilumina, é o livro que ensina, instrui. Então, diríamos que sem a Bíblia Sagrada, a pessoa está perdida e condenada. Mas, ao ler a Bíblia Sagrada, ao estudar a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo vai entender que o propósito desta pessoa, o coração desta pessoa, está se voltando para Deus e para o reino de Deus. E então, lógico, vai haver facilidades. Mas precisamos ter muito cuidado, muito zelo, porque estamos no mundo. O mundo jaz no maligno. Então, tudo no mundo é diabólico, é maligno. A aparência pode ser boa. A aparência pode ser até inocente. Mas como falamos das intenções do coração, o que nós precisamos ter cuidado são com as intenções do maligno. E como ele é cruel, ele vai usar crianças, ele vai usar coisas inocentes, aparentemente boas, mas ele é uma serpente enroscadiça, simplesmente preparando o ambiente para o bote fatal. É por isso que nós precisamos ler e estudar a Bíblia Sagrada, para termos a direção do Espírito Santo. E não ficarmos iludidos, enganados, fazendo muitas coisas, e alguns fazendo sacrifícios, pensando com isso agradar a Deus. Então está escrito em Gênesis capítulo 28, 18. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna,
sobre cujo topo entornou azeite. Então, na época de Jacó, de Abraão, de Isaque, de Sara, na época da fé verdadeira em Deus, no Deus verdadeiro, não havia nada escrito. Então, a intuição, o pressentimento, a percepção espiritual era muito importante e necessária. Então, analisando as coisas ao seu derredor, tendo os olhos abertos e usando a palavra, mais uma vez, percepção espiritual, eles entendiam que Deus existia, era o Criador de todas as coisas, de que Deus era vivo, presente, real, com quem eles podiam contactar, se comunicar. E esta é a verdade. Então Jacó, sem nada, tomou uma pedra como travesseiro. Mas justamente ali naquele local, teve um encontro com Deus, usando esse termo, que não tem nada religioso. E então, nesta manifestação divina, que qualquer pessoa pode ter, em qualquer lugar, e aliás devia ser muito mais comum, muito mais normal. Então ele pega a pedra e a coloca como um altar. Naquela ocasião, usava-se o azeite como um sinal, uma representação da presença do Espírito Santo ou do Deus Altíssimo. Então, aquele lugar ou aquela cidade, ele chama de, que se chamava Luz, ele deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será casa de Deus. Irmãos, precisamos entender o contexto para não nos confundirmos com a nossa realidade e principalmente com o sistema mundano. Mas veja, na simplicidade daquele coração, Jacó faz um propósito, ou um voto, ou uma promessa, ou até mesmo um desafio. Já que Deus existe, é real, e vai me abençoar, eu desejo fazer alguma coisa para demonstrar respeito, gratidão. Então ele pega a pedra, faz um altar. Ele está fazendo um contrato. Ele está assumindo um compromisso. E ele está colocando
uma testemunha. Ele está colocando um sinal, uma representação, um símbolo do que ele está falando, da sua palavra. Então está escrito: então o Senhor será o meu Deus. Isto significa deixar o mundo, onde existem muitos deuses, e ter o único Deus, o verdadeiro Deus, como seu rei, como seu senhor, dono, padrão, proprietário, o Senhor Jesus Cristo, o rei do reino de Deus, o rei do reino dos céus. Então ele será o meu Deus. Mais uma vez, eu deixo de viver para os meus desejos, minhas vontades, meu coração, e passo a permitir ou a buscar de tal forma que o Senhor Jesus Cristo viva em mim e através de mim. E isto é uma explicação do que é a fé. Isto é fé. E então ele diz: a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Irmãos, muito cuidado. Casa de Deus não é o que muitas pessoas imaginam. Casa de Deus não é o que muitas pessoas falam. E por isso tem muitos problemas. Casa de Deus é você. Onde você está. Você é a pedra escolhida por Deus. Você é a pedra preciosa. Você é a pedra de altíssimo valor. Você é o altar. Você é a construção de Deus. Deus te fez, Deus te criou. Não há nada, ninguém que te substitua diante de Deus. Deus não quer ninguém mais, Deus quer você. E Ele está falando com você. Você é a casa de Deus. Você é o reino de Deus, você é o reino dos céus. E então, ele diz: e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Irmãos, o dízimo é fundamental. Ele é importantíssimo, porque ele demonstra esta ligação. O dízimo demonstra esta devoção, este compromisso. O dízimo demonstra este contrato. O dízimo é a prova de que Jacó está falando a verdade. E de que ele está agora deixando o mundo e buscando o reino de Deus para servir ao Deus Altíssimo. Então o dízimo é o sinal, é a evidência, é o símbolo, a representação da honestidade, da sinceridade. Mas o problema está onde entregar o dízimo. E é aí, meus queridos irmãos, que entra a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura, a palavra do Deus Altíssimo.
precisamos ler, estudar a Bíblia Sagrada para receber do Espírito Santo a direção, a orientação de como e onde fazer. Porque o contrato é entre Deus, entre o Senhor Jesus Cristo, o Rei, e eu e você, nós. Não há intermediários. Não. Então, é aí que nós precisamos ler, estudar a Bíblia Sagrada, para receber do Espírito Santo a verdadeira direção, a verdadeira orientação de como fazer, e precisamos fazer, e onde fazer, seguindo a direção do Espírito Santo. É assim que funciona no reino de Deus. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, quanto desejo, quanta vontade, mas quanto erro e quanto dano. Em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito mentiroso, estás amarrado e acorrentado. Espíritos de mentira não vão mais nos iludir nem nos enganar. E espíritos mentirosos saiam de nossa vida. Vão embora, batem em retirada, sumam e desapareçam. Oh Espírito Santo, fala com este irmão, fala com esta irmã, de que o dízimo é a base da sua prosperidade, da sua fartura, da abundância. De que o dízimo é o elo de ligação entre o rei e o súdito, entre o pai e o filho. Que esta fé poderosa faça o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, o coxo saltar de gozo, alegria, satisfação. Faça o doente sair curado da cama, faça o enfermo sair sarado do leito. Que os ossos se entortem, os pulmões sejam renovados, restaurados pela fé. Receba a mente de Cristo agora. Um milagre aconteça na sua vida. Essa mudança, essa transformação, esse novo nascimento. Seja agora uma nova criatura. Deixe o mundo. Entre agora no reino dos céus. Seja um dizimista fiel. Faça a sua parte. Cumpra o seu compromisso. E tenha certeza que o Deus Altíssimo jamais vai falhar contigo. Você é Betel, casa de Deus. Você é a morada do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Você é a pedra preciosíssima, comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Que saia o rancor, a mágoa, a ira, o ódio daqueles que te prejudicaram, violaram, agrediram no ventre, no berço, quando eram criancinhas. Seja desprendido, seja desbloqueado, seja destravado agora. Essa mente tacanha mundana. Saia desta prisão, seja livre pelo Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Seja liberto deste cárcere. Entre no reino dos céus agora, de cabeça erguida. Feliz, contente, comece a progredir e a prosperar. Seja um ajudador, uma ajudadora. Recebam a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Amém.